Olá, meus amigos! Hoje a Clarissa convida o Dr. Diego Sereta, meu vizinho, meu amigo, sou amiga da esposa, dos filhos estudam juntos, né? Estamos numa grande família. Exatamente, ali, né, Diego? E o Diego tem uma especialidade, vou te contar, Diego. Tu sabia que a minha primeira formação era para ser cardiologista? Olha que legal. Na faculdade, os trabalhos que eu fazia, as bolsas que eu tinha, era tudo para cardiologia. Que interessante. E fui parar na radiologia e disse, olha, só troquei as letrinhas. Que legal, Clarissa. Diego, então assim, ó, eu e cardio temos uma relação assim, adoro a cardiologia, acho uma especialidade fantástica. E eu quero saber assim de ti, como é que foi que tu foi parar ser cardiologista? Vamos lá, conta a tua formação para nós um pouco. É um prazer estar contigo aqui, Clarissa, né? Meio de uma honra, então assim, já estávamos combinando há um tempo. E desde a época quando começou, né? Oportunidade. Então, na medicina, na verdade, como eu sou formado num colégio técnico de informática, né? Então não tem ninguém na família que fez medicina. Foi na época do House, se não me engano, que é uma série. Tu assistia House. Exatamente, comecei a olhar. Dr. House. Comecei a gostar, e o plantão médico, que é o IAR, se não me engano, naquela época também, no 25, então eu me interessei ali. E tinha aqueles médicos tudo bonitão lá, tu pensava, quero... E aí fui para medicina e no decorrer, então, lá pelo segundo ou terceiro ano, então, comecei erradamente, fiz estágio na traumatologia, e aí eu vi que eu não queria ser cirurgião, acho que comecei pela especialidade errada, né? E aí, então, não gostei da parte cirúrgica. Acredito até para entrar na traumatologia, então, que foi uma bem muito pesadinho pesado, começar, né? E fui para a clínica, e lá pro segundo ano, terceiro ano, então, o Dr. Paulo Tadeu, que era um cardiologista muito bom lá de Santa Maria, então comecei a gostar da especialidade e foi seguindo. Então, acredito que lá pro segundo, terceiro ano, né? Me formei em 2004, então, em Santa Maria. Já era casado com a Adri. Nós estamos juntos desde 1999. Meu Deus. Antes, foi um mês ou antes ou dois de entrar na faculdade. Então já se vão 26 anos com ela. Que legal. Aí morávamos, então, eu lá em Santa Maria, ela aqui em Juí, ficamos uns seus 6 anos, mais ou menos, então nesse namoro à distância, né? Aí quando eu fui para Passo Fundo fazer residência de clínica médica, ela foi junto comigo. Isso 2005 e 6, 7, 8 e 9, daí eu fui para Porto Alegre, então eu fiz a cardiologia lá na Santa Casa e depois a ecocardiografia na Santa Casa em 2010, então para cá, mas acredito que foi o desenho aí da medicina, então, pelos seriados, né? E 2010, então, que tu veio para Ijuí. Exatamente. Que já se vão aí 15 anos, né? Bastante tempo Ijuí, já. Né? Bem no início ali do Instituto Coração, então na verdade o Instituto foi inaugurado em novembro de 2009 ou dezembro de 2009, então estava dando os primeiros passos e acabava precisando bastante de cardiologista. Optei por retornar para cá então para tentar estabelecer aqui e ajudar a comunidade também. Muito legal. E aonde que entrou a medicina do esporte? Como é que foi essa parte? Eu sempre fui um aficionado por não digo atividade física coletiva, mas atividade física individual. Eu sempre gostei de fazer musculação, né? Então, de longa data, isso já. Eu era um magrinho bem alto, então lá com meus 16 anos eu tinha 1,94 m e pesava 75 quilos, né? Nossa senhora, bem magrinho. Então, naquela época comecei a fazer musculação, aí depois parei, mas sempre gostei da musculação. E agora, então, durante a faculdade, a cardiologia, agora, né? Vendo então realmente o que está acontecendo, do uso de hormônios e uma subespecialidade interessante que não tem ninguém na região fazendo ainda, surgiu a ideia de usar o útil agradável, né, e é uma especialidade do esporte com a cardiologia. E é uma especialidade relativamente nova, eu vou dizer, porque eu me lembro que quando eu estava na faculdade, o ano 2000 chegou lá na cardiologia do Clínicas o médico que veio dos Estados Unidos, que ele tinha feito cardiologia do esporte. Daí todo mundo, ele faz a cardiologia do esporte. Então é uma coisa que bem não é tão velha, né, Diego? Exatamente. Primeiro surgiu a medicina do esporte, né, que já tem alguns anos, e agora a cardiologia do esporte, então uma subespecialidade da cardiologia para cuidar realmente do pessoal. E o que o cardiologista do esporte pode ajudar as pessoas
normais, comuns, como eu, por exemplo? Então, o cardiologista do esporte vai fazer a avaliação, né? Tanto uma avaliação inicial para entrar, para fazer as atividades físicas com mais segurança, né? Fazer uma avaliação inicial para ver se não tem nenhum problema cardiológico, ver se não tem nenhuma doença de base em pessoas que não têm patologias, não têm doenças nenhuma, então para fazer essa avaliação inicial. Em pessoas que já têm doença cardíaca, então infarto, insuficiência cardíaca, pós-cirurgia de revascularização, válvula, qualquer cirurgia cardíaca, vai ter essa indicação de se está bem compensado para poder fazer os exercícios com segurança, né? Então tem várias doenças que precisa ter um acompanhamento cardiológico, né? Em atletas, então de alta performance, para ver a segurança cardiovascular, para ver risco de morte, risco de complicações, e realmente nos usuários de hormônios e esteroides que fazem esse acompanhamento pelo risco do hormônio a longo prazo. Então, essas vão ser as vertentes, várias vertentes, né? Então, da cardiologia do esporte, então, multiuso, vamos dizer assim. Né? E existe uma idade mínima para começar a fazer um esporte e uma avaliação? As sociedades recomendam hoje em dia que a partir dos 10 anos já pode começar a fazer atividades físicas, tipo academia, ou principalmente os esportes mais lúdicos, seria o legal, né? Então fazer atividades mais coletivas, mas a partir de 10 anos já pode fazer então exercícios com o próprio peso do corpo ou até uma musculação leve. Antigamente se tinha esse medo de que a musculação teria um retardo do crescimento, trazendo crescimento, não tem mais esse problema. Então, as diretrizes, a partir de 10 anos, daria para começar a fazer atividades físicas sem problema nenhum, né? E a recomendação seria fazer realmente uma avaliação cardiológica inicial a qualquer tipo de esforço moderado ou de competição, né? Para ver se não tem nenhum risco cardiovascular, não tem nenhuma patologia de base para evitar complicações. Então, por exemplo, que a gente está vendo muita moda aqui em Juí do pádel, né? Tá cheio de gente jogando pádel, competindo e vai e tal, ou vôlei e tamo e tá. Esses adolescentes ou essas pessoas, teoricamente, todos deveriam passar por uma avaliação cardiológica. Exatamente, apesar das diretrizes não ficar bem claras quanto uma indicação absoluta de fazer uma avaliação inicial, são esportes de alta intensidade. O pádel, então, é um exercício que precisa bastante do aeróbico, então bastante puxado, são jogos mais longos. Então, o ideal seria realmente fazer pelo menos uma avaliação inicial com uma consulta e pelo menos um eletrocardiograma para ver se não tem nada de base, alguma cardiopatia congênita, principalmente, que em jovens vão ser mais as cardiopatias congênitas, né? Dificilmente alguém com 20, 25 anos ou menos vai ter um infarto, então vai ser normalmente cardiopatia congênita, que entra mais realmente nas avaliações, às vezes, morfológicas fetais, né, que acabou deixando passar. E aí acaba aumentando o risco cardiovascular durante, então, uma atividade física mais intensa. Sim, porque tu sabe, né? O coração é o primeiro órgão a começar a funcionar e o último a parar, né? Exatamente. Então, tu pensa, meu marido que estava falando esses dias, quanto que bate o coração na vida de uma pessoa, né? Por cima, assim, um Holter bate 100 mil vezes por dia. Tá? Então, se fizer 100 mil vezes 365, dá alguns bilhões de batimentos durante a vida toda, né? É só calcular em 100 mil... vezes 365, vezes 70 anos, vai dar um bom número, né? E o coração é um músculo, né? E aí, como que tu pode cuidar do coração? Alguém assim, eu quero ter um coração bom. Então, o que é ideal para cuidar do coração, né? Então, uma dieta mais controlada, com pouca fritura, pouca gordura, pouco sal. Fazer atividades físicas aeróbicas. A OMS recomenda, então, hoje em dia, pelo menos 150 minutos de exercícios moderados, então, durante a semana. Explica o que é exercício físico moderado, Diego. Uma caminhada que tu consiga conversar um pouquinho com a pessoa, né? Seria mais ou menos 5,5 km por hora, né? Tu consiga conversar algumas palavras, mas não seja aquela caminhada tão lenta que tu consiga bater um papo tranquilo e dar risada enquanto tu caminha, né? Tu não vai ser aquela atividade que vai ficar sem fôlego, que tu não consiga falar, mas não que tu consiga também caminhar tranquilamente. Então, mas a média vai ser 5 km por hora, 5,5 km por hora. E aí, então, esses 150 minutos de semana de aeróbico, mais 2 ou 3 vezes de exercício de musculação, exercícios de força. Então, para ter esse cuidado cardiovascular, cada vez mais está se entrando na musculação também para os jovens, né? E para ter um cuidado também para o coração, com o passar da idade, os idosos fazer os exercícios de equilíbrio, principalmente o Pilates, né? Então, dieta
Por que o Pilates é importante para os idosos? Principalmente para a mobilidade, né? Então, para a parte de sentar, levantar, equilíbrio, né? Vai ter o fortalecimento do core, então, que é toda a estrutura do organismo que mantém ali a sustentação do corpo. E isso vai melhorar também toda a parte circulatória. Então, realmente, essas 3 coisas. Junto com o controle dos fatores de risco. Então, cessar o tabagismo, evitar o álcool, né? Um sono adequado, evitar o estresse, né? Então, todo... É difícil, né, Diego? É muita coisa para fazer, mas tentar se fazer o máximo possível que conseguir, né? E sabe que eu fiz uma enquete antes de eu te convidar, então eu perguntei. Eu tenho 2 redes sociais, uma que é o Clarissa Convida e outra da Clarissa Doutora lá, que faz seus ultrassons nas grávidas. E eu tenho 2 públicos completamente diferentes. Então me chamou muita atenção. Tipo assim, as minhas pacientes lá, das gravidinhas, elas estão entre 25 e 35 anos. Eu ainda tenho a maior parte das gestantes mais jovens. E o Clarissa Convida são as, tipo, que nem eu, assim, né? Tipo, que estão lá entre 35 e 50 anos. Né? E as dúvidas delas são muito diferentes, né? Por exemplo, a preocupação da grávida, que a gente já tem comprovação que elas têm que fazer atividade, que elas não podem ficar paradas porque aumenta o risco de tromboembolismo pulmonar, tem a questão das meias elásticas e um monte de coisa, só que o que acontece? Elas morrem de medo de fazer, porque tem medo de ter trabalho de parto prematuro e outras coisas que também já foi falado em alguns estudos prévios. Sobre a gestante de baixo risco, quer dizer, aquela gestante que a gente sabe que não tem nenhum, tá indo bem a gestação, não tem fator de risco, mas ela era sedentária antes de engravidar. Ela é recomendado que ela comece a fazer uma atividade, é recomendado que ela siga sedentária. Como é que é a recomendação para essas gestantes? Independente de ser ativa previamente à gestação ou ser sedentária previamente à gestação, a recomendação é iniciar a atividade física. Perfeito. E o que é? Caminhando? Essas moderadas aí que tu falou. Isso, né? Claro, compatível com o que tu consiga fazer. Com a clínica, claro, que o médico tem que liberar, né, gente? Se tiver a evolução gestacional, né, com os fatores de risco, né? Mas a caminhada, musculação leve também com o cuidado de um educador, um profissional de educação física para orientar bem, né? A Adri fez até o 7º, 8º mês de gestação, academia tranquila, com acompanhamento, então sem problema nenhum, né? Não teve nenhuma complicação nas 2 gestações. Ela inclusive foi no Jornal da Manhã um dia, ela apareceu daí gestante. Que numa época ainda que nem se falava tanto que nem agora, exatamente, né? Porque agora... Mal e mal tinha, assim, eu acho que Orkut naquela época, essas coisas... Diego, esse negócio de grávida fazer atividade física, eu vou te dizer, começou a ser falado assim no consultório há pouco tempo. Isso, mas... Né? Na nossa realidade aqui... Existia muito medo e preconceito, mas isso, olha, então o Samuel foi com o Vitor, na verdade, com 13 anos, então isso há 13 anos atrás ela já apareceu no jornal, com orientação, naquele tempo era o Fábio Panisson, né? Lembro dele. Ele fazendo uma matéria para o Jornal da Manhã e a foto dela, então, orientando ou recomendando fazer atividade física nas gestantes, né? Então, a recomendação é gestante de baixo risco, com uma liberação do gineco-obstetra, claro, iniciar para reduzir, vamos dizer assim, para minimizar o ganho de peso, né, melhorar a parte então da pressão para não desenvolver eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, não reduzir o risco então de diabetes gestacional e o próprio ganho de peso e ter um parto melhor. Então a recomendação é iniciar a atividade física. Mesmo que fosse sedentária. Então é importantíssima a atividade física, desde que estiver bem, tem que começar. Perfeito, Tiago. E assim, ó, por exemplo, a mulher que nem umas aí que a gente conhece, que são sedentárias, tá? E aí tu vai lá, começa a fazer musculação. Diego, a gente não tem força. E aí, isso muda? Quando que começa a mudar? Porque tu não consegue, entendeu? E aí os personal acham que a gente tem que, tipo, conseguir carregar peso, né? E eu tô lá, não consigo. Isso aí melhora. Por que a gente é assim? Por que a gente é tão fraco de resistência? Por quê? O sedentarismo, na verdade, então, ele até ocorrer as mudanças, então, vamos dizer, cinéticas e toda a biomecânica muscular, vai demorar um mês ou 2, pelo menos, para a musculatura se adaptar, então, à atividade física,
essas dores que são as mais incômodas no começo, né? E no começo se tem primeiros 2 ou 3 meses de exercício, tem um ganho de força até muito rápido, né? Tu consegue evoluir muito rapidamente com a persistência, mas em média leva 2 a 3 meses para ter um ganho de força. Mudanças realmente de corpo vão levar mais tempo, né? Então não vai ganhar muita massa muscular no começo, ou tão facilmente assim como ao esperado, não tem nada mágico para se fazer, mas ele leva um certo tempo então para ter essas mudanças, então, principalmente de força. Não é na primeira semana, no segundo que vai ganhar muita força, então tem que ter aquela persistência para seguir e não desistir. É o mais importante é a mudança mental no começo, né? Vamos dizer assim, a disciplina e a repetição do hábito para depois ter os resultados, os ganhos no longo prazo. E a mulher que está por que na pré-menopausa é tão importante também? A musculação vai ter ganho de massa muscular, né? Eu acho indiscutível hoje em dia o ganho de massa muscular para a terceira idade, então lá nos seus 65 mais, para ter independência das mobilizações, vamos dizer assim, sentar, levantar, tomar banho. Então, quanto mais massa muscular tu tiver, melhor. Então, por isso que as pernas, que eles dizem que é o nosso... então a panturrilha é quase que o segundo coração. Isso aí, quanto mais pernas hoje em dia, então melhor vai ser lá na frente, porque quanto mais os estudos mostram que em doentes críticos, né? Então quanto mais massa muscular tu tiver, melhor a tua sobrevida, melhor a chance de sobreviver, inclusive. Então, se pegar 2 pessoas internadas no hospital, a pessoa com mais músculos vai ter mais chance de sobreviver do que quem tem menos músculo. Isso é provado por estudos, né? Tanto que a gente usa esteroide às vezes em pacientes críticos para aumentar a massa muscular durante uma internação, com o uso legal, vou dizer, o uso em bula, por exemplo, né? Então a mulher vai ter esse ganho de massa muscular, para depois lá na frente ter a independência da mobilidade, vai ajudar no ganho de massa óssea também, então que é importante na pré-menopausa, na perimenopausa, já começa a ter então as alterações hormonais que vai ter perda de massa óssea, então isso vai ser importante para melhorar a massa óssea também, né? E também o exercício, a musculação, a atividade física, pelas mudanças psicológicas e emocionais dos hormônios, né? Então vai liberar serotonina, endorfina, os hormônios do bem-estar, que vão ajudar a realmente melhorar essa parte emocional da mulher, que eu acho que é bastante interessante. E aquela pílula da felicidade, qual é o nome da pílula da felicidade lá, que elas injetavam os hormônios, como é que é? O chip da beleza. O chip da beleza, isso. Por isso que o chip da beleza foi tão, ovacionado pelas mulheres e ao mesmo tempo tão criticado pelos especialistas? Exatamente, então, porque o chip da beleza basicamente era uma combinação de oxandrolona, gestrinona e alguns com testosterona, né? Então são os hormônios androgênicos. Todos os hormônios androgênicos vão dar a sensação de ganho de força, melhora então do bem-estar, a sensação de estar realmente mais ativo, mais animado, mais desperto, mais proativo, né? Então vai dar essa sensação de que tu está melhor e tu está melhor, mas às custas dos riscos cardiovasculares pelo uso então de hormônios então masculinos, né, que aumentam o risco cardiovascular, aumentam o risco de complicações a longo prazo. Não, então vai ser ali na hora, depois tu vai sentir. Tu tem aquele ganho, você fala muito na fase de lua de mel, né, que os hormônios, no começo tudo é maravilha, então tu sai de estou desanimado, deprimido, né? E aí começa a usar realmente um chip ali que vai te deixar lá em cima. Só a mulher mais bonita no mundo, só a mulher pessoa do mundo, tu depois para trabalhar 18 horas por dia, né? Aí no longo prazo o organismo vai cobrar conta depois. Então realmente daí hipertensão, diabetes, colesterol alto, placa de gordura nas coronárias, né? Arritmias, infarto, óbito, se não cuidar, né? E essa é que nós mulheres temos muita necessidade de ser magra, né? E aí agora tem a questão eu vi que tu colocaste uma publicação esses dias comparando o Mounjaro com o Wegovy, né? Né? Que um tinha menos risco cardiovascular que o outro. Qual é a visão de um cardiologista que lida com atividade física sobre essas canetas emagrecedoras? Então está se discutindo muito, porque a obesidade na verdade está se tratando cada vez mais como uma doença, né? Então, tu não cura uma hipertensão, tu usa remédio para sempre. Tu não cura o diabetes, ou raramente, tu usa remédio para sempre. Então está-se na dúvida se as canetas ainda vão ser uma ponte por um uso por um período, ou daqui a um pouco pode ser um uso mais permanente, né? As canetas têm seus benefícios de perda de peso significativa. O Wegovy e o Mounjaro funcionam por mecanismos diferentes.
O Wegovy tem uma perda de peso um pouco menor, foi a primeira medicação lançada. O Mounjaro perde um pouco mais de peso, o Wegovy seus 15% a 20%, o Mounjaro até 25% de peso, perde. No último congresso europeu, né, os estudos mostraram, na verdade, que o Wegovy está reduzindo o risco cardiovascular, tá? Coisa que não aconteceu com o Mounjaro. Mas a ideia inicial é que as canetas sejam uma ponte, então, para fazer essa perda de peso inicial e depois a dieta e o exercício consigo manter o peso sem precisar da caneta, né? Até pelo preço mais caro, hoje em dia por volta de R$1.500, então não é um preço acessível. Vai estar usando mais uma medicação para pressão, para colesterol, para diabetes, então facilmente vai a R$2.000, R$3.000 o teu gasto mensal. Se contar em dieta e exercício, vai longe. Então a ideia é realmente usar por um período curto, se possível, 4 a 6 meses, e tirar fora. Mas algumas pessoas não vão conseguir, vão ter que usar daí por um período mais prolongado. Tá, e esqueceram do Ozempic já nessa história? O Ozempic, na verdade, o Wegovy é a mesma coisa. Foi só uma mudança de nome comercial. O Ozempic em bula ele é um remédio para diabetes. E aí, para não reformular a bula, na verdade, e para lançar doses maiores, o mesmo laboratório pegou a mesma droga, que é a semaglutida, e só trocou o nome comercial para Wegovy. Então, o Ozempic e o Wegovy são a mesma coisa, né? Isso foi só uma jogada de marketing, né? Do comercial. Para cobrar mais caro? E tem doses maiores, na verdade, também teria que mudar a fabricação, e isso teria que mudar em bula, então teria que mudar muita coisa da Anvisa, teria que ter trocas, então foi mais prático para eles lançar o mesmo remédio com outro nome. Mas é importante a gente falar que sempre tem que ter um médico atrás, né? Exatamente. Não, claro que agora não tem mais não vendem mais sem prescrição, mas mesmo assim, né? E isso precisa da receita agora, então isso ajudou, né? Porque estava se usando descontroladamente, então às vezes homens, as mulheres perder, eu quero perder 2 quilos para entrar ali para 30 dias para entrar no vestido, né? Porque não é essa a indicação da medicação. A ideia da medicação é realmente usar para quem tem uma obesidade, tem alguma síndrome metabólica e tem uma indicação grande de perda de peso, sempre então com acompanhamento pelos colaterais, pelos riscos. E, né? Diego, e pensando assim, por exemplo, que a mulher, quando ela acaba entrando na menopausa, ela acaba criando mais gordura abdominal e mais risco cardiovascular. Se tu pensar assim, essas canetas também não poderiam entrar, sei lá, como... Assim, vai acabar risco cardiovascular, exatamente. Vai acabar daqui a pouco. A obesidade abdominal é o que mais aumenta o risco cardiovascular. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem muito bem, mas a doença cardiovascular mata mais mulheres do que o próprio câncer. Tá, então é a primeira causa de morte ainda, então não se dá muita bola, claro, câncer de mama, câncer de colo, câncer todo mundo fica preocupado com isso. Mas o que mais mata a mulher ainda no Brasil é infarto. Então o que tu sugere a gente, por exemplo, com que idade tu acha que nós precisamos fazer um check-up? Teoricamente, assim, a partir dos 40 anos começa a aumentar o risco cardiovascular, né? Uma pessoa saudável, que não tem patologia, que não tem um histórico familiar altamente positivo, né? A partir dos 40 anos já seria interessante fazer uma avaliação cardiovascular com mais frequência, pelo menos anual. Tá? O que inclui essa avaliação? Então, a consulta médica, exames de sangue de rotina, então laboratoriais, um eletrocardiograma, né, inicialmente. Ideal seria fazer um teste ergométrico, então, para avaliar a famosa esteira, né, para ver risco cardiovascular. Então, exame de sangue, eletro e o teste ergométrico junto com a consulta, né? A depender dos fatores de risco, daqui a um pouco, então, um Doppler de carótidas, para ver se não tem placa de gordura, que aumentaria o risco de AVC. E se tiver uma patologia prévia já, hipertensão, né, às vezes acrescentar um ecocardiograma ou algum exame um pouco mais específico. A ecocardio entra especificamente, ela não faz parte tipo do check-up não é o habitual, né? Porque a eco, na verdade, é um exame mais específico, basicamente quando tem sintomas, né, falta de ar, palpitação, alguma coisa que sugira já uma doença cardíaca, ou que seja um hipertenso, um tratamento já então que se vai fazer o exame para ver se não tem uma alteração estrutural cardíaca, mas o ecocardio não é um exame de rotina que tem que se fazer, né, habitualmente. O principal seria o eletro e o teste ergométrico, então basicamente para ver risco cardíaco. E quais são os principais sinais que a gente pode desconfiar que tem algum problema cardíaco? Então, em geral, e na mulher que é um pouquinho diferente. A mulher sempre é mais complicada. Coitadinha da mulher. Coitada da mulher, né? Os hormônios. Fala, vou falar uma coisa bem interessante, que é a síndrome do coração partido. Né? Olha, como é que é essa? Que dá mais em mulher de 45, 50 anos. O que acontece? Então, vamos lá. Então, é minha fase. A síndrome do coração partido é um tipo de infarto que dá em mulheres basicamente em 45, 50 anos, ou um pouco menos, um pouco mais, mas mais ou menos nessa idade.
que não entope as coronárias só fazem espasmos e dá alteração de eletro, da dor típica de infarto, em mulheres que sofrem um grande estresse. Perdeu o filho, brigou com o marido, realmente um estresse ruim, não uma alegria. Mas então um evento catastrófico, uma notícia muito ruim, pode levar a um infarto em mulheres com toda a clínica de infarto, com todo o eletro de infarto, e faz o cateterismo e não tem placa de gordura nenhuma. Tá? Isso a gente tem pego com bastante frequência ali no hospital. É mesmo? E então o que eu sinto em casa, por exemplo, que eu tenho que sair correndo? Uma dor no peito? Então, os sintomas que preocupariam, na verdade. Então, dor no peito, a dor a de origem cardíaca basicamente vai ser uma dor em ardência, peso ou queimação, que normalmente ela vai espalhar para os dois braços ou pelo lado esquerdo, espalha para a mandíbula também. Náuseas, vômitos, cansaço também não habitual do que eu estava sentindo antes, né? Sudorese, então a pele começar a suar do nada, assim, com desconforto no peito, seriam os sintomas mais típicos, né? Quando que tu vai desconfiar que uma mulher de 45 anos... Pode ser uma própria crise de ansiedade, exatamente. Exato. Então, os sintomas ficam muito confundindo com sintomas de ansiedade. Mas na dúvida vai para o hospital. Exatamente, né? Já tivemos vários casos que o paciente achou que era gastrite, que tinha uma dor na boca do estômago, e levou um dia ou dois para acabar, e daí indo, e múltiplas vezes até alguém fazer o eletro e diagnosticar um infarto, né? Às vezes sintomas em mulheres completamente estranhos, um mal-estar específico, a mulher nem sempre tem essa dor no peito típica de infarto, que é aquela famosa dor que espalha no braço, né? Mulher a gente sempre desconfia um pouco mais de qualquer sintoma típico. Às vezes é aquele cansaço que não tinha antes, né? Um desconforto só na mandíbula, já veio vários referindo dor no dente, assim, que era infarto, né? Basicamente a gente considera doeu do umbigo até a mandíbula, pode ser infarto. Tá, então isso é uma coisa que sempre tem que abrir o olho, né? Que se confunde tudo, né? Sintomas pré-menopausa, estresse, ansiedade, tudo junto ali, né? Pode ter tem o calorão, a sudorese, achou que na verdade era menopausa, pode estar infartando, né? Eu tô com dor no peito, é só crise de ansiedade, pode ser um infarto, né? Então, tô com taquicardia, tô com palpitação, que pode ser um sinal de infarto. Pode ser minha ansiedade, pode ser a liberação hormonal. Então, realmente, por isso na mulher... Mas procura o médico. Procura o médico, procura... Nem que ele diga que tu tá fazendo uma razão. Então, é melhor tu pecar pelo excesso e fazer o exame e não ser nada, do que tu esperar e tratar depois e ter as complicações. Então, na dúvida, sempre procurar o médico. Que legal, Diego. Isso aí eu não sabia mesmo. Que interessante. E o que mais, de novo, que tem na cardiologia, assim, que em relação à mulher, assim, que tu acha interessante contar para as nossas... acho que vale a pena nós conversar também sobre as dificuldades da mulher de ganho de massa muscular, perda de peso, né, que está muito relacionada à própria cardiologia de esporte. A mulher tem muita alteração, então, as alterações hormonais, né, que acaba caindo nos estrogênios com o passar da idade, apesar de ter pouca testosterona, então, circulando, que é o normal de uma mulher, se esperaria, né? Mas a tendência é reduzir mais um pouquinho esses valores, então isso dificulta o ganho de massa muscular. É o que tu falou, que parece que faz, e o negócio não rende. Né? A progesterona cai também, as próprias oscilações do ciclo menstrual também vão ter dificuldade de ganho de massa, né? A obesidade, então, abdominal, que é mais comum na mulher, né? Que aumenta a resistência à insulina e dificulta o ganho de massa muscular, né? E todas as alterações, então, hormonais que levam a alterações mais emocionais, que também dificultam. Dorme mal, vai ter mais dificuldade de ganho de massa muscular, né? Libera muito cortisol, está estressada, vai ter dificuldade de ganho de massa muscular. Então, e vai engordar ainda. E vai engordar, exatamente. Então, isso acaba dificultando o ganho de massa muscular pelas alterações hormonais femininas. Isso é uma coisa bem que acontece bastante, é bem comum. Né? Quanto voltando um pouquinho quanto às medicações ali, os injetáveis, né? Tem vários pacientes que realmente eu consegui tirar, na verdade, de doenças já. Tem um caso bem emblemático, uma menina de uns 20 anos, mais ou menos, que eu tratei, devia ter 1,60 m, mais ou menos, e uns 90 quilos. Nossa. Veio para mim hipertensa, né? Usamos o Wegovy por 6 meses, ela perdeu uns 30 quilos, curada de hipertensão junto com dieta e atividade física, né? Então, E eles têm boa adesão?
com esses remédios? A adesão é boa porque, na verdade, é semanal, né? Então, consegue fazer uma... Não, adesão que eu digo a dieta. Porque injetar é fácil. Eu quero saber, Isso é uma mudança de mentalidade. É bem difícil de conseguir, né? Então, na verdade, a gente fica batendo na tecla, incomodando, mas é difícil. O mais fácil é que fazer injeção, né? O mais difícil realmente é fazer a dieta adequada, é o sono adequado, é o controle, então, dos outros fatores de tabagismo, alcoolismo, não em excesso, mas mesmo social. Mesmo aquele álcool que eu tomo no final de semana, por exemplo, ele já vai me inflar? Vai, e na verdade a gente fala que é uma caloria vazia, né? Porque na verdade 100 ml de vinho hoje em dia, ou uma cerveja, que seja 100 ml, ali vai ter suas 80, 90 calorias, né? Então, a nutrição trabalha com perdas de mais ou menos 300 calorias negativas por dia para tu emagrecer. Então, vamos lá, tu perdeu 300 calorias de segunda a sexta. Em 5 dias, tu perdeu 1.500 calorias. 100 ml de cerveja vão ter, arredondamos para 100 calorias. Então, 1,5 litro já acabou com toda, que dá 3 latas grande. Meu Deus. Já acabou com todos os teus 5 dias de dieta. Por isso que eu não emagreço. 3 latas de 600 ml já acabou com... Certo, ninguém... Vamos lá, eu não sou um bebedor de cerveja, mas... Não, cerveja eu também não tomo, mas um vinhozinho no fim de semana acaba com a minha dieta da semana. 750 ml, uma garrafa de vinho já vai dar quase que a metade do que tu perdeu durante a semana inteira, né? Aí tu come um pouquinho mais no final de semana, já acabou com toda a tua perda de final de semana e tu empatou. E aí tu não vai emagrecer. Então, realmente, o álcool é uma caloria vazia que acaba fazendo facilmente perder. Quando eu era jovem, diziam que se eu fizesse bastante exercício, eu podia comer. Isso se mantém na menopausa? Não, porque é uma coisa metabólica, né? Na verdade, não! Quando tu é mais jovem, teu metabolismo é mais acelerado, então teu gasto energético basal é maior. Tem mais hormônios, tem mais ativa, né? Então, teu gasto basal em repouso é muito maior. Passar a idade, os hormônios vão caindo, tua taxa de gasto em repouso basal é menor, então, realmente, tu precisa menos calorias para tu acabar aumentando o peso. Então, não adianta. Se quer emagrecer, tem que parar de comer. Não digo parar de comer, né? Não dá para ser muito radical, muito restritivo, que também não é uma coisa certa, né? Então, tem jejum que tentar... intermitente pro coração, como é que é? Para o coração não tem grandes ganhos assim significativos, é questão de estratégia, né? Se o pessoal faz 16/8, 14/10 ou 18/6, que é o jejum, é questão de fazer por ciclos curtos, às vezes é interessante para ter uma perda de massa gorda, então mais rápida, né? Mas no longo prazo acaba sendo um pouco mais difícil, mas para o coração os estudos não mostraram nenhuma diferença significativa, né? E aquela dieta que é da proteína e a dieta que é carnívora, dieta mediterrânea, dieta low carb, tem um monte de dieta que falam pra gente. Sim. E aí, como é que o cardiologista que tá ali avaliando, vendo, porque assim, o cardiologista só vai rindo, né? Meu Deus, já estão vindo. A frase mais bonita que eu já li uma vez. A melhor dieta a que tu consegue manter pelo maior tempo possível. Tá? Dificilmente consegue manter uma low carb por muito tempo, tá? Eu já fiz várias coisas. Eu fiz low carb, eu já fiz. Eu fiz 30 dias e perdi 8 quilos, tá? Eu fiz para testar. Mas as custas de irritabilidade, porque o carboidrato, falta de carboidrato te deixa irritada, te deixa com a pele murcha, porque daí tira toda a água junto com o glicogênio, né? Então tu vai ficar com a pele murcha, com aquele aspecto mais cadavérico, mais envelhecido, né? Tu acaba ficando então mais irritada, com a alteração de faces pior, teu humor fica muito pior, tu tende a dormir pior. Então tu pode pensar em fazer com supervisão a curto prazo, mas no longo prazo, se a tua vai te acabar. Low carb, tu não vai conseguir sustentar. A mediterrânea, então, realmente é uma dieta mais recomendada, então collagenosas, né? Na verdade, para tentar aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. Então é das mais indicadas. Sabia que para gestação, quando a mulher está com restrição ou com um bebê pequeno, é indicado a dieta mediterrânea? Olha que interessante, não sabia. Auxilia no ganho de peso do bebê e menos complicações pós-natal. Tu vê a mediterrânea, hein? Vamos estudar mediterrânea. Muitos problemas da mulher que eu vejo vamos pensar assim em ganho de melhora de musculatura, de ganho de massa muscular,
qualidade de vida, mulher tem medo de comer, né? Pelo medo de engordar. Não, a mulher tem medo de engordar, de comer não. Não, gente. então, na verdade, tu não come por medo de engordar. Isso, aí tu não come carboidrato para não engordar. Mas o que vai te dar massa muscular é o carboidrato, é a energia para te treinar. Claro. Então, se tu não fizer uso de carboidrato, fizer só uma low carb, tu não vai ganhar massa muscular nunca. Fizer uma dieta restritiva, tu nunca vai ganhar massa muscular. Então, o que vai te dar energia e vai te dar alguém de massa muscular é ingerir carboidratos. Então, uma dieta saudável. As proteínas, carnes vermelhas, carnes brancas, carnes magras, as proteínas, então, do ovo, do queijo, os carboidratos, arroz, feijão, né, massa, não precisa ser tão extremista. Eu vou cortar o pão, vou cortar não sei o quê. E saladas, na verdade. Tá. E as frutas, Diego? As frutas, a internet é complicada hoje em dia. Né? Isso então, aí, eu tô... O pessoal acaba dizendo alguns dias que fruta faz mal, não sei o quê. Vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de alimentação das frutas, o melhor é a fruta ingerida do que o suco, né? Vai ter as fibras, vai ter todos os macros. Mas em relação à glicose... Não vai ter problema. Então, na verdade, não então a pessoa que está comendo fruta aí, de lanche, tudo, tá deve continuar comendo as frutas. As frutas fazem bem. Claro, então vamos pegar um diabético, comer lá 10 bergamotas, não vai fazer bem. Né? Mas, em geral, na população, as frutas não vão fazer mal de forma nenhuma, então tem que tirar esse mito de que fruta faz mal, que frutose faz mal, que até estava vendo alguns influencers que falam dessa dieta carnívora, que fala para tirar fruta, que fala porque a aveia faz isso mal. Isso aí, é dieta carnívora. Não sei o que mais. Daí ficam felizes da vida que estão emagrecendo, mas eu acho um absurdo aquilo. As custas de catabolismo, ele vai, né, na verdade, vai começar, então, sem ingestão de carboidrato, vai começar a queimar gordura e massa muscular, mas não vai ter energia. Então, na verdade, sabe-se que a redução da carne vermelha, né, não as carnes, mas a carne vermelha, ela reduz até o risco de câncer, principalmente câncer no intestino no longo prazo. Né? Então, o ideal seria comer menos carne vermelha, um pouco mais de frango e peixe. Né? E peixe faz bem para o coração. Mas os carboidratos, eles não fazem mal, não tem problema nenhum. Então, não tem nenhum estudo provando que dieta carnívora vai ter qualquer benefício. Como eu li, na verdade, na internet, né? Antigamente eles comiam só carne porque não sabiam plantar. Né? Sim. Era fruta e carne porque não tinha, né? Aí hoje o cara, eu quero ser carnívoro, vou no mercado e vou comprar. Bom, mas eles comiam carne porque não tinha outra coisa para comer lá no tempo das cavernas. Né? Então, não tem nenhuma lógica, na verdade, de manter isso por longo prazo. Né? Vai acabar fazendo mais E aquela pessoa que é magrinha, ela sempre acha que é mais saudável. Não tá certo também, né? Então, nem todo mundo que é magro realmente. Né? Aí, o ideal seria fazer, então, com uma bioimpedância ou com uma dipometria, tu realmente ver qual que é o percentual de massa gorda e qual que é o percentual de massa magra. Existem os falsos magros também, né? Então, nessa pós-graduação, então, que eu estou fazendo cardiologia de esporte, até um dia a professora lá colocou uma mulher com altura e peso adequados, mas com a bioimpedância, né, com um percentual de gordura bem acima do normal. Então, na verdade, com gordura mais abdominal, então, na verdade, intra-órgãos que não estava aparecendo, e isso vai aumentar o risco cardiovascular dela. Então, mesmo ela sendo magra, uma falsa magra que vai ter um risco cardiovascular maior no longo prazo. Então, não quer dizer que está magra e que realmente seja saudável. Isso também é um mito. Não que a obesidade seja saudável, mas nem todo magro vai sendo sempre saudável. Então é uma coisa que sempre tem que ter avaliação para ter certeza. O que eu fico chocada é que não tem jeito, né? O negócio tem que fazer músculo. Quanto mais músculo, melhor. Tá? Os estudos mostram, as diretrizes mostram, né? Então... E quanto tempo, Diego? Porque assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, se tu é cheio aqui, o homem tem que ser maior aqui, mas aí se tu é maior aqui, tu vai lá ficar fazendo musculação que eles dizem, daí tu vai ficar maior ainda. É verdade isso? Para a mulher, dificilmente a mulher vai ganhar um corpo tão grande ou tão atlético. Tu pode fazer lá, mas tu nunca vai ficar forte como uma de fisiculturista, né? Isso é tá? Eu não quero ficar com os braços muito grandes. Tu não vai ficar com os braços grandes. Tu é gorda, né? Tem que... Não. Tu vai ficar com os braços definidos.
Não, tu vai ficar com os braços definidos. Tu não vai conseguir ficar com aquele músculo gigante porque as mulheres estão aparecendo Tá. que fazem usam um monte de hormônio. Então não precisa ter medo. Tu não vai alargar os ombros, tu não vai alargar os braços. Isso é tudo mentira de puro sedentário mito, para não fazer Então, musculação. exato. Porque eu quero fazer pouco para não ficar com aspecto de homem. Tu não vai ficar com aspecto de homem. Tu vai ficar uma mulher com corpo com uma musculatura aparente, mas uma musculatura pequena, né? Com percentual de gordura baixo, que vai ser saudável, né? Mas é impossível atingir um corpo atlético só com dieta e exercício e sem nenhum recurso extra. Não tem como. Não precisa ter esse medo, na verdade, de ficar muito grande, ficar muito musculoso, vou ficar aqui maior que o meu marido. Sim, entendi. E por que o homem fica com aquela barriga dura? Isso é hormonal também. É também hormonal. Isso, exatamente. Né? O homem tem mais a parte da gordura, então a barriga mais saliente, a mulher acaba depositando mais nos quadris. Nos quadris e colotes, né? Isso é questão hormonal mesmo, né? Hormonal. Isso, o homem tem o famoso corpo de maçã e a mulher tem o famoso corpo de pera, né? Entendi. Isso eu aprendi lá na faculdade. Isso, lá da faculdade. Isso não mudou. Não mudou, menina. Então, mas isso tudo é hormonal mesmo. Continua se preocupando. Tá. E a gordura abdominal é a mais perigosa, na verdade. Né? Se fala muito em microbiota hoje, né? E aí, o que tem a ver a microbiota com o coração e atividade física? Então, quanto à microbiota, realmente, então, tudo é absorvido no intestino, né? Então, se não tiver um intestino saudável, então que faça a absorção adequada de vitaminas, nutrientes, proteínas, né? Ou cause algum processo inflamatório, isso vai gerar um processo inflamatório no organismo ou deficiência de algumas vitaminas no organismo. Isso pode aumentar, então, as doenças e pode realmente aumentar o risco cardiovascular, né? Então, não adianta tu ingerir, então, as frutas, né? Vamos lá, a vitamina D, que eu tenho pego com frequência, então, pacientes com vitamina D baixa. Pode ingerir adequadamente, pode então ir para o sol, mas se tiver um intestino bom, saudável, regular, que funcione bem, não vai conseguir fazer a absorção. Vai comer tua carne, não vai conseguir absorver o ferro e vai levar uma anemia ferropriva e vai se por problema de absorção, né? Então a microbiota cada vez mais está se estudando para tentar comer mais saudável, para melhorar essa parte intestinal, para melhorar então todo o processo. Absorção dos nutrientes e evitar quanto menos a suplementação vitamínica ou... Exato, quanto mais saudável tu comer, melhor, né? Então, para tentar usar menos suplementos possíveis, então tentar tirar tudo da tua alimentação, né? Teoricamente, se uma pessoa que come saudável não precisaria repor complexo vitamínico diário, não precisaria usar, então, qualquer tipo de recurso extra, então, magnésio, zinco, vamos ler, vitamina C, vitamina D. Teoricamente, se tu tem uma alimentação saudável, não precisaria usar nenhum tipo de complemento multivitamínico. E tu é a favor da gente fazer, assim, esses exames todos para ver como é que estão? Assim, ou... Tem muito exame, na verdade, não tem nenhuma necessidade. Né? Então, tem alteração de exames, né? Vamos lá. Às vezes eu pego no consultório a pessoa que vem com cobre, zinco, manganês, molibdênio. Não tem, do ponto de vista prático, do ponto de vista clínico, não tem nenhuma vantagem em corrigir ou fazer, porque não vai causar nada, na verdade, né? O que tem indicação hoje em dia é a vitamina B12, é interessante, porque alguma relação com a parte cognitiva, né, interessante, e com a parte muscular, então, por dores, né? A vitamina D é interessante, eu dose quase que de rotina nos pacientes, para ver, então, principalmente após os 40, para ver risco de perda de massa óssea, então vitamina D baixa vai aumentar o risco de osteoporose, interessante isso, né? Pode também causar um pouco de fraqueza, fadiga, então seriam as duas vitaminas que eu mais doso, mas do resto tem muita coisa ali que não precisa, é só para realmente fazer um exame e te receitar depois um pouco de manipulado que não vai te melhorar em nada, não tem benefício nenhum, né? A gente tem que tentar fazer uma medicina realmente mais direcionada e não chutar para tudo que é lado, pedir 4 páginas de exame não vai, nem pensando pelo convênio, mas realmente para o paciente não vai ter benefício nenhum, né? Então é um achado que não vai te ajudar em nada, tu corrigir ele, porque ele não causa problema nenhum, né? Então, só comer melhor, dieta, já vai resolver nenhum. E como é importante, né, Diego? E a pessoa, por exemplo, que tem câncer, né? E aí, como é que é? Ela também tem alguma restrição para atividades físicas? Como é que é?
A princípio, nenhuma restrição, né, do ponto de vista da doença, pode ficar um pouco mais restrito realmente pela perda de massa muscular que o câncer vai levar. Né? Claro que temos alguns pacientes fazendo quimioterapia que algumas são cardiotóxicas. A gente faz os ecocardiogramas, principalmente o câncer de mama, eu tenho feito todas as semanas, a gente faz lá dos pacientes CACOM. Então, a da mama, algumas são cardiotóxicas, alguns outros cânceres, patologias são, a quimio é cardiotóxica, então tem que fazer o acompanhamento. Salvo se não ter disfunção do coração, que precisa um cuidado um pouco maior, daria para fazer atividade física, então, sem problema nenhum. Os estudos mostram que o exercício físico ajuda a reduzir o câncer e ajuda também realmente em tratar o câncer. Então, acho que é importantíssimo, mesmo com câncer, mesmo com uma neoplasia, mesmo em tratamento, tentar se mobilizar, se mexer, né? Até para não aumentar o risco cardiovascular. Aí tu está tratando o teu câncer, tu vai se curar do câncer, aí tu não faz exercício, e aí tu vai ter infarto porque tu ficou em repouso. Vai fazer uma trombose venosa, então tu ficou em repouso. Então aí tu acabou com o risco de morrer de outra coisa, e não do câncer que tu ficou parado, então que tu achou que não poderia fazer nenhum tipo de exercício, né? E qual é a diferença entre exercício físico e atividade física? Atividade física, então, é qualquer coisa que tu faça sem um motivo específico. Eu vou caminhar daqui para ali, eu fiz uma atividade, né? Exercício físico é o que tu vai direcionado para fazer. Eu vou lá na academia fazer 1 hora de musculação, eu estou fazendo exercício. Eu vou caminhar daqui até o outro hospital, eu estou lá da rua. Eu fiz uma atividade, mas eu não fiz um exercício, né? Fala-se muito que pelo menos 10 minutos de exercício para ter uma ativação cardiovascular, para ter algum benefício. Então isso é uma coisa que as pessoas contam muito passo hoje em dia. Isso que eu vou te perguntar, quantos passos? A meta dos 10 mil passos diários, é muito falar, é um número mítico, assim, né? Tem que dar 10 mil passos. Os passos não são contínuos. Claro que quanto mais se mexer, melhor, né? Mas o exercício continuado que vai ter benefício. Nossa, Diego, sabe o que eu fazia? Eu botava até o benefício, que daí ele me avisava, parabéns, claro você deu 2 mil passos. Claro que é bom, mas realmente pelo menos 10 minutos de exercício continuado que começa a ter um benefício cardiovascular. Então, tipo, se tem um tempinho, vai ali, faz uma bicicleta, já é melhor do que tu não fazer nada. Exatamente. Ou tipo, não tá indo na musculação, mas pelo menos tá fazendo. E tem algumas coisas para quem é extremamente sedentário mesmo, né, que se comenta muito hoje em dia, que a cada 1 hora tu tentar fazer 5 minutos pelo menos, né? Tá no consultório, tu ficou fazendo ultrassom a manhã inteira, a tarde inteira. A gente passa sentado, a cada hora tu tentar pegar pelo menos uns 5 minutinhos e caminhar um pouquinho, se mobilizar, sentar e baixar na cadeira, né? Como se fosse um agachamento. Então, isso de 5 minutos a cada 1 hora já ajudaria seria um bom no exercício também. Exatamente, mesmo, Diego? Melhor do que ficar parado o dia inteiro, tá? Claro que não é o melhor dos cenários, mas alguns estudos mostram. Por isso que dizem que nós, médicos, cuidamos dos outros e acabamos não nos cuidando, né? Porque exatamente. A gente fica... Tu tá no plantão, tu tá sentado. Tu tá lá consultando, tu tá sentado. Tu tá fazendo exame, tu tá sentado. Mas isso acho que são questão de prioridades, que é claro, exceto raras exceções, né? Eu preciso ganhar todo esse dinheiro, não posso parar, mas às vezes tu tentar encaixar 30 minutos por dia, né? Então, priorizar. Eu vou colocar na agenda. 30 minutos por dia dá para fazer, né, Diego? Vou colocar na tua agenda. Às 6 da tarde é o meu compromisso, né? Eu tenho que ir na academia. Eu vou ir CDE no final da tarde. Tu não vai, né? Então tem que ser um compromisso, uma reunião tua. É uma reunião na academia às 6 da tarde. Então lá todo dia às 6 da tarde eu tô, né? Botei para mim por meta, então faz 1 ano e meio que eu só trabalho até as 4 da tarde. Estou ganhando menos? Estou. Mas para ir na academia às 4h30, 5h30, né? Então é o meu horário fixo, é a minha reunião comigo mesmo às 4h30 da tarde para poder fazer atividade física. Que legal, todo dia isso, Diego? Todo dia, segunda a sexta, né? Então eu não trabalho. E a Adri tá indo contigo ainda? Ela vai segunda, quarta e sexta. Ela vai 3 vezes por semana. Das minhas. Não é das minhas. Ela só seria das minhas se ela não fosse casada contigo. Ela vai 3 vezes por semana, então. Mais um dos motivos de tentar arrumar um horário, né? Tu sabe bem, então, com criança em casa é complicado. Tu chegar em casa às 6 da tarde, tchau, vou pra academia, não dá também. Exatamente. Né? Então, organizamos um horário que seja nem todo mundo consegue, obviamente, por causa do trabalho, né? Verdade, mas tu colocar na tua agenda, então, como um compromisso teu. Se tu não colocar como compromisso, não vai funcionar. E
Na verdade, a disciplina e o hábito se criam a partir de 3 meses, pelo menos, de repetição, né? Os estudos mostram. Então, 3 meses. pelo menos 3 meses aí vira hábito, né? Até lá, então, tu vai ter que sofrer, tu vai ter que brigar contigo mesmo para tu ir todos os dias fazer exercício. E em algum momento vira hábito e depois vira como escovar os dentes. Quando a gente está acostumado, é bom. O problema é chegar nesses 3 meses. Exato, né? aí vira como se fosse escovar os dentes quando tu vai, tu sente falta, né? Então, e cada vez mais tá se priorizando a atividade física para redução do risco cardiovascular no longo prazo, né? Então, o exercício é melhor do que o remédio, inclusive, né? Então, isso está bem provado que reduz mais risco. E com essa quantidade de gente tomando remédio, assim, que tu toma remédio para ansiedade, depressão, aí o outro tipo, problemas neurológicos, vamos dizer que isso é onde mais tem essa questão do remédio. Quem toma tem que acompanhar com o cardiologista também, ou como é que é? Medicações, então, neurológicas, antidepressivos ou qualquer coisa assim, a princípio, só o treino físico não teria problema nenhum, né? Aí, se for usar realmente algum estimulante, algum pré-treino com cafeína, alguma coisa assim, tem que ter cuidado, né? Então, principalmente em mulher, as mulheres acabam usando bastante, então, ou pode usar, às vezes, pré-treinos, né? Que tem muita cafeína, e a mulher é mais sensível, então pode dar taquicardia, pode fazer pico de pressão, pode dar desconforto no peito, então tem que ter um acompanhamento para realmente ter a indicação um pouco mais precisa. E tem que reduzir a cafeína de véia, então, também. 3 ou 4 cafés por dia reduzem o risco cardiovascular. Então está provado que... É mesmo? E o chimarrão, daí nós vamos fazer o quê? O chimarrão tem que deixar só um chimarrão de dia, né? De manhã. Gente, um chimarrão tu diz uma térmica? Um pouquinho, vamos reduzir um pouquinho, né? Tá, de manhã podemos Pode, então. pode. Tá. Então o ideal é até as 3 ou 4 da tarde. Tá. Daí depois das 3 ou 4 da tarde vai piorar o teu sono e um sono ruim aumenta o risco cardiovascular. Tu vê que tudo aumenta o risco Tudo cardiovascular. aumenta o risco cardiovascular. Vida, Não tem. Como é que é? Uma vez uma médica disse assim pra mim, ó, não tem milagre. Fiquei com uma raiva dela, mas eu entendi o que ela quis dizer depois, né? Exatamente. Tipo assim, não existe milagre. Tu quer emagrecer, tem que fazer exercício, tem que melhorar a alimentação. Só que não é nenhuma questão de emagrecer, é uma questão de risco cardiovascular. Risco cardiovascular. Vamos às influencers agora, né? Então a Jojo Todinho fez cirurgia bariátrica. A Jojo Todinho dá um exemplo, usou caneta. A Thaís, que era uma influencer também, tinha obesidade, eu não me recordo o sobrenome dela também. Eu acho que... Tá, Carla. Isso! Fez cirurgia bariátrica também faz uns 60 dias. Ela era sempre assim, aceite o seu corpo como ele é, obesidade, e agora fez cirurgia bariátrica também para... Mas aquele corpo da Virgínia não é normal. Não. Tá, natural, vamos dizer assim. Não, né? Tá, vocês não vão ficar que nem a Virgínia. Nós não vamos ficar que nem a Virgínia. Não, você não vai ficar que nem a Virgínia sem usar hormônios, esteroides e mais algumas medicações. E aí não é indicado já, né, Diego? Então, na verdade, é ela fazendo uma troca risco-benefício. Ela quer ter um corpo às custas de um risco aumentado. Então, mas é impossível. Aquilo sim, então realmente tu vê, o corpo está masculinizando, né? Então, mas que tu não consegue chegar sem algumas medicações esteroides. Ela tá correndo risco pela vaidade, né? Vamos dizer assim, porque... Testosterona, então, e outras coisas mais que acabam, então... vai aumentar o risco cardiovascular, né? Em mulheres menos do que homens, mas vai acabar aumentando isso. Mas não tenho metas não factíveis, isso é uma coisa importante, né? Então eu quero ficar igual a ela. Não vai ficar natural igual a ela e não precisa tentar ficar igual a ela. Sim. E os hormônios da reposição hormonal, que sempre, eu vou ter que cair nesse assunto porque isso todo mundo pergunta e todo mundo quer saber. É uma pergunta que veio para mim lá, vou perguntar. Né? Assim, ó, a questão hormonal, reposição hormonal. Como é que fica a questão reposição hormonal com os riscos cardiovasculares, que também é um assunto polêmico? Estradiol cai bastante, então, na menopausa, né? Progesterona, os estrógenos, né? Então, em mulheres que não vão ter risco cardiovascular aumentado, que já não têm, então, uma doença cardíaca estabelecida, não tem infarto, não tenha um diabetes muito desregulado, não tem um colesterol muito desregulado, elevado, não vai ter um problema maior em fazer reposição hormonal.
Se tiver um risco cardiovascular muito aumentado, entenda-se realmente diabetes, colesterol elevado, hipertensão, tabagismo, muita coisa associada. Aí tem que pesar com o gineco e o cardio, o risco-benefício de fazer, porque poderia aumentar um pouco o risco cardiovascular. As mulheres, então, os hormônios protegem, né, até os seus 50 anos, então, em fase fértil, vamos dizer assim, pré-menopausa, os hormônios reduzem o risco cardiovascular. Então, a mulher mais jovem infarta menos que o homem, tem menos risco que o homem. Entrou na menopausa, o risco da mulher aumenta em relação ao do homem, então passa. Então, a falta de hormônios. Então, não repor também, isso pode aumentar um pouco o risco cardiovascular. Então, quando tiver indicação que não tiver um risco aumentado, é interessantíssimo fazer a reposição para ter todo o controle, então, de ganho de massa gorda, que vai realmente, então, a mulher, então, na menopausa, vai ficar mais desanimada, deprimida, vai fazer menos exercício, vai comer mais, vai aumentar a gordura abdominal, e isso vai aumentar o risco cardíaco. Então, se fizer a reposição adequadamente, isso vai acabar junto levando à redução do risco. Então, é interessantíssimo fazer a reposição com acompanhamento, desde que não tenha o risco aumentado cardíaco. Tu entende por que a cardiologia é uma coisa fantástica? Exatamente. Que eu digo, por isso que eu me apaixonei pela cardiologia. Não, eu imagino, se tu vai pensar, né, Diego, tudo gira em torno, e o cardiologista, eu sempre digo, tu tem que saber endócrino, gineco, onco, gastro, tipo, né? Porque não é assim, não, tá com diabetes, vai no endócrino, tá com diabetes, vai no endócrino. Não, porque tu vem com um compêndio. O cardio já virou quase que um clínico hoje em dia, né? Então, meus pacientes, a maioria vem fazer o check-up de tudo comigo. Seguidamente eu peço a mamografia, eu peço ultrassom de mama. Que legal, né? Peço densitometria nas mulheres, né? Nos homens eu peço os hormônios, já PSA da próstata, já peço testosterona, então para avaliação dessa parte, então para já direcionar, até pela dificuldade hoje em dia de chegar em muitos médicos, então eu já faço uma triagem, né? Faz um PSA tá aumentado, vamos encaminhar para o urologista, né? A mulher faz a mamografia ali, eu não sou especialista, mas eu entendo um pouquinho de coisinhas básicas, né? Dos birrets, 1, 2, vamos lá, olhei aqui, tá feio, vamos, né? Porque as mulheres elas não vão no ginecologista por dificuldade, elas têm receio, né? Às vezes, algumas não gostam de homem, não gostam de mulher, tem muitas coisas por trás. Então, eu não faço a avaliação da mama. Sim, então eu entendi. Peço, então ela já fica às vezes um pouco mais tranquila, vou lá, faço o exame, então isso já, assim, vamos dizer assim, inicialmente já dá uma certa tranquilidade. Claro que nada exclui o exame de palpação junto, mas o ultrassom e a mamografia normal já nos tranquiliza também, né? Então já faço essa parte quase como um clínico geral, a cardio, onde a gente pode pegar todas as especialidades. Conta pra nós essa ligação de coração e cabeça, como é que é? O coração quer, mas a cabeça não deixa? A cabeça não quer, mas o coração não tá nem aí? Como é que é essa história? Então, o cérebro está muito ligado, então, à parte emocional com a parte cardiológica, né? Então, todos os hormônios, então, cortisol, serotonina, endorfina, os hormônios da alegria, do prazer, que são liberados, vão acabar agindo diretamente, então, pelo sistema simpático e parasimpático, em nomes bonitinhos, né? O simpático e o parasimpático, né? Que basicamente são os hormônios da adrenalina e atropina. Então, conforme tu está se sentindo, pode ficar mais taquicárdica, mais eufórica, vai dar taquicardia pelo aumento da adrenalina, né? Sintomas, às vezes, por períodos tu fica mais nervosa, ansiosa, então vai liberar mais hormônios adrenérgicos cerebrais ou do próprio suprarrenal, que é uma glândula do rim, mais hormonal, e que vai agir lá no coração e vai dar taquicardia, pode fazer pico de pressão também, né? Então, não que o amor tenha relação com o coração, mas os hormônios vai estar apaixonada, vai liberar os hormônios que vai dar a sensação de palpitação. Sim, isso, exatamente. E que mensagem final, Diego, tu diria para 2 nichos, tá? Eu acho que a gente falou bem, que são as gestantes, né? E o nicho das mulheres em idade reprodutiva, que ainda podem, que ainda não estão, né, na menopausa, que conselho de médico tu daria para finalizar? Vamos lá, então, conselho de médico. Mulheres, então, gestação, façam atividade física sempre que possível, né? Então,
Converse com o seu ginecologista, com o seu obstetra, para ver se não tem nenhuma restrição e faça os exercícios, principalmente aeróbicos ou uma musculação leve, para reduzir todos os riscos gestacionais e os riscos futuros. Mulheres, então, que estão em idade fértil, façam suas avaliações cardiológicas para reduzir o risco cardiovascular. As doenças cardiovasculares começam aos seus 20, seus 30, seus 40 anos. Então, o exercício que fizer agora vai reduzir o risco lá na frente. Então, faça exercício, atividade aeróbica, musculação e faça o acompanhamento com um cardiologista para reduzir riscos no longo prazo. A conta um dia chega, né, Diego? Exatamente, quanto um dia chega, né? Então vamos se cuidar, galera. Que negócio aí. O que tá fazendo agora vai repercutir lá na frente. Dieguinho, muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Eu sabia que eu ia amar conversar contigo, falar sobre esses assuntos, e a gente, como convive contigo ali, vê quanto tu e a Adri são engajados e fazem aquilo que tu realmente faz aquilo que tu orienta as pessoas. Então isso aí é uma verdade muito legal, né? O convite, eu acho que na verdade isso motiva, na verdade. Então, postar a fotinho todo dia do treino, às vezes da alimentação, isso não é para me mostrar ou para me expor, é para motivar os outros a fazer. Então, tu acha que eu tenho que começar, Diego, a fazer? Eu acho que já devia ter começado. Tá. Vou começar a postar meu café da manhã com ovinho. Se postar o treino, o hashtag tá pago. Não vão dizer, a Clarissa tá aí se achando... De forma... Algumas pessoas vão dizer. Mas eu não tô nem aí pras pessoas. Isso, exatamente. Falam de mim igual. Não tem que ligar para as outras pessoas. Tem que pensar que tu tá ganhando lá na frente, então. Vai fazer xixi sozinha, vai tomar banho sozinha, vai levantar e sentar sozinha e vai ter independência para viver sozinha. E isso parece tão simples e não é. Exatamente, parece tão longe, mas não é. Né? Então estamos ali para os quarentinhas, né? Então logo 60, 70, então isso vai ser importantíssimo. Né? Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Diego. Obrigado. Tchau, tchau.